E a gente começa falando sobre aditivos dos contratos da Prefeitura de Maringá. Maringá pagou 25 milhões em aditivos. Esse levantamento foi feito pelo jornalista Victor Ramalho a partir de uma consulta ao portal da Transparência. Ao todo, os aditivos estão distribuídos em 81 contratos firmados desde o primeiro ano da gestão Ulisses Maia. Os aditivos, são recursos adicionais que empresas contratadas para executarem obras públicas pedem quando o serviço já está em andamento. O investimento total das obras somadas, segundo o jornalista Victor Ramalho, ultrapassa os 216 milhões de reais. A obra que recebeu mais aditivos foi a ampliação da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Regional de Maringá, licitada em 2019 a partir de um convênio entre o município e o Ministério dos Transportes, por meio do Programa de Aviação Regional. A obra estava inicialmente orçada em 81 milhões e meio. Ao longo do contrato foram mais 4 milhões e meio em aditivos, que fizeram o valor saltar para 86 milhões. Por meio de uma nota, a Prefeitura de Maringá informou que analisa os pedidos das construtoras responsáveis pelas obras individualmente e que o pagamento de um aditivo só é efetuado quando é justificado e tem a necessidade comprovada. O município também destacou que nem todas têm aditivo e que existem fatores que podem implicar nas variações de preços, como, por exemplo, o caso de instabilidades econômicas no país e a Covid-19 também. Deixa eu começar com o Luiz Neto, que é um simpatizante da administração municipal, para não dizer, um grande, vamos dizer assim, defensor da administração municipal. Quando se fala em aditivos, olhando o volume de obras, Luiz Neto, o valor destacado das obras e o valor dos aditivos, podemos dizer que foi muito, está dentro de um parâmetro, na sua opinião, ou não? Vamos por partes, Para começar, Nosso ouvinte falou ali, olha, Luiz Neto, tá atrasado de novo? Não, no horário combinado, porque antes eu tenho um turno antes em outro lugar, antes de estar aqui nessa emissora. Segundo, não sou um defensor ferrenho da administração. Defendo o que é certo, o que é correto. O que não é correto a gente tem que criticar. Mas acho que o primeiro aspecto, dizendo, é que esse levantamento é desde 2017, só 25 milhões desde 2017. Então acho que é uma coisa que a gente tem que olhar baseado na lei de licitações. Infelizmente, as pessoas ganham as licitações com menor preço, dizem que vão executar a obra conforme a pedida na licitação, no pregão ali, onde fizeram parte, e aí sobe algum produto, já não consegue mais entregar a obra naquele valor, paralisam a obra, pedem um aditivo para a prefeitura, e se a prefeitura não quiser aceitar, aí para a obra, a empresa sai, aí tem que fazer um outro processo com uma outra empresa, ou essa empresa entra na justiça. Então a gente teria obras e obras e obras e obras aí paradas por muitos anos, e aí não avançariam como a gente espera. A gente entende que com a questão da inflação, os recursos que a gente tem, os recursos naturais, minerais, por exemplo, tem o asfalto, a malha asfáltica subiu muito o valor nos últimos anos, Subiu bastante, significativamente. O asfalto antigamente era mais barato para se fazer. Então tudo isso interfere. Eu levo com naturalidade. Se tivesse alguma irregularidade, Oséias, com certeza o Observatório Social e o Ministério Público teriam feito o papel e teriam questionado, O Observatório é bem atuante nos questionamentos que ele faz para a prefeitura. Então acho que esses aditivos foram feitos da forma correta, O senhor chegou bem afiado hoje, hein? Chegou? Sempre. Eita, sempre. Viu? Vou te falar uma coisa. Pois não. Não é o corte que é importante, não é quanto tempo a gente vai cortar a árvore que é importante. É importante quanto tempo a gente vai afiar o machado. Além de afiado, o senhor está também meio filósofo hoje, Edivaldo Magro? Não sei o que está acontecendo com essa rapaziada. Eu não sabia que Maringá ainda cortava árvore com machado. Acabou de ser informado. Mas tem que tomar cuidado, para não cuidado com a ponta do machado também, Edivaldo. Depende do tamanho do machado, Exato, mas machadinho faz sucesso também. O Edivaldo Magro, concorda com a opinião do Luiz Neto? Aditivo é um permissivo legal, está lá na lei de licitação, aceitável, porque passa por um longo processo antes de se aceitar o aditivo. Eu cito como exemplo, ele citou aí a questão do asfalto. O asfalto é um insumo cuja fabricação vai petróleo e sempre varia, havia uma variação muito grande. Eu me lembro de várias situações em que a obra parou por causa de aditivo, e posso até lembrar com clareza a questão do contorno sul. Começou a obra
que tinha que fazer aditivo, parou a obra. Né? Nem começou. Nem começou. Foi assinado o contrato e a obra não começou. Muito bem, Calazan. Então, assim, a gente é refém do aditivo, tanto do aditivo de valor como aditivo de prazo. Por razões as mais diversas, a empresa perde, né, o prazo para execução, por causa de chuva, por causa de alguma obra excepcional que tenha que fazer alguma intervenção, que apareça um processo de confecção, né, de construção, e ela pede tanto de aditivo de tempo quanto de valores. Me lembro de uma obra em Maringá, não vou me exatamente qual, mas teve 18 aditivos, tanto de prazo quanto de valores. Então, infelizmente, é um recurso da qual o gestor público é refém, e para concessão do aditivo se vai um tempo muito longo, passa pelo jurídico, se entende se é pauta aquilo, se é pautável exatamente para se conceder, e finalmente se concede o valor. Nem sempre, aliás, se concede o valor pleiteado pela empresa ou prestador de serviço que está executando a obra. Normalmente se fica com um valor menor, porque acontece um fenômeno muito terrível, né, ingrato numa licitação. Quando você vê que uma empresa, vamos ter um valor médio aí de R$100 de determinado produto, né, esse é o valor máximo que a prefeitura está disposta a pagar por determinado item. O máximo que a gente percebe no mercado, isso vai cair para uns R$60, R$70. Aí a empresa se propõe a fornecer aquele produto por R$20. Ela não vai entregar. Não vai entregar. Consta que isso é verdade ou não, quando o prefeito Ulisses Maia passou no entorno ali do Centro Esportivo da Vila Operária e viu os tapumes, a qualidade dos tapumes, ele já largou, falou assim, essa empresa não vai tocar essa obra, baseado exatamente nos tapumes, está péssima qualidade. Então, não há ilegalidade, não há irregularidade nisso, tamanho é o rigor para a concessão dos aditivos. É um permissível, como eu lembrei, contido na licitação, extremamente aceitável, e concordo com o Neto. Eu acho um valor extremamente pequeno para o volume gigantesco de obra que foi executada, né? Não só obra, todas as licitações da prefeitura, né? Possível entrega de material, quando é serviço, também pode ter prazos, valores. Agora, a gente não pode também pensar de uma forma assim, por exemplo, que algumas empresas podem usar deste artifício de má fé para pegar um dinheiro a mais do poder público, por exemplo, Calazans? Sim, é perfeitamente possível, né? Acho que a gente tem que separar as coisas. Se a gente analisa a quantidade total que foi colocada aqui na matéria do Maringá Post de aditivos para esse período, comparada ao valor total das obras, não foi muito, né? Não acho que foi muito. Pelo contrário, acho até que foi pouco. Sinceramente, acho até que é um valor baixo. Por quê? Quem vive a administração pública, e que eu digo isso com base não só em Maringá, mas particularmente a área que eu atuo profissionalmente, a gente sabe que especialmente nesse período da pandemia, houve muita variação de preço. Muita, né? A questão do contorno, eu estava na prefeitura, na época ainda, o Edivaldo também, e foi um transtorno gigantesco, porque depois de assinado o contrato, houve um aumento que numa tacada só a massa asfáltica aumentou na época coisa assim de 40% e o contrato se tornou inexequível. Então começa assim, politicamente é ruim, porque você tem que começar a execução com aditivo, né? Então assim, o fato de ter havido aditivo em contratos de obras, a legislação permite que tenha aditivo de valor de até 25%, por si só não é problema. Tem um outro fator que a gente tem que considerar, né, porque ele é real. Aconteceu, por exemplo, na obra do terminal intermodal, que é o fator seguinte: às vezes a empresa faz uma medição, faz uma projeção de uma quantidade X de massa, de cimento, né, de massa, como é que chama essa massa? Argamassa, né? Argamassa. Quando ela faz as perfurações e começa a colocar, o solo ele tem uma compactação diferente e acaba requerendo mais material do que foi previsto. Então, esse tipo de aditivo, por si só, é normal, não tem nenhuma irregularidade. O que tem que evitar é a má-fé, exatamente isso. É a empresa, por exemplo, que ela joga valores, e é ilegal, a lei proíbe isso. A empresa joga lá valores que são impraticáveis com o mercado, coloca valores de custo, muitas vezes zerado na planilha, e aí depois ela não tem condições de executar aquele contrato. O Maringá tem um sistema de controle na licitação que costuma evitar esse tipo, certo? E agora, para encerrar, a administração ela fica obrigada
naturalmente, Osés, a fazer um pouco mais de planejamento em todas as contratações, principalmente nas contratações das obras. Não só a administração de Maringá, todas as administrações, em virtude da nova lei de licitação. A nova lei obriga que seja feito um planejamento e divulgado, inclusive, no ano anterior, o planejamento de compras do ano seguinte. Então, isso também deve gerar uma redução da quantidade de aditivos. Agora, o valor não foi muito, não. Eu acho até que pelo período pouco. De olho também, vamos falar a verdade, o observatório, tem vereadores, tem também o pessoal da prefeitura, tem muita gente de olho nesse tipo de aditivos Zé, também me que são permite uma adicionados. observação, e às vezes ocorre de devolução de parte do aditivo. Se eu não me engano, foi na construção do terminal. Inclusive, tem um termo técnico para isso, bastante complexo. Uma expressão bastante difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer de se pedir determinado valor, aí para o tempo, você executa a obra por alguma decisão qualquer e o valor pode não ser. Agora eu vou falar uma coisa, sabe, que o cotidiano, que muitas vezes é desconhecido, né, da população aí, às vezes politicamente é mais fácil fazer um discurso simplista. Mas assim, o cotidiano de quem está dentro da administração, eu tive, por exemplo, a oportunidade de estar na Secretaria de Gestão, é o cotidiano do empresário, está batendo na porta todo dia. A administração normalmente aprova aditivo em valor inferior ao pedido pela empresa. Quase sempre. Entendeu? Isso é quase que uma regra. E as empresas batendo e buscando e tentando falar, tentando impor a todo custo ali valores mais altos. Tá então, certo, isso é a realidade, não é uma questão política, é a realidade.